Você já se perguntou o que o seu DNA esconde? Talvez você ache que ele só serve para definir a cor dos seus olhos ou se você vai ser bom em esportes. Mas a verdade é que o DNA humano guarda segredos tão estranhos que parecem ter saído de um filme de ficção científica. E no vídeo de hoje, você vai descobrir 10 curiosidades bizarras sobre o DNA humano que vão mudar a forma como você enxerga seu próprio corpo. De vírus antigos presos em nossos genes até pessoas com dois DNAs diferentes, prepare-se, porque o que parece simples esconde um universo de mistérios. E se você acha que já viu de tudo, espere até chegar na curiosidade número 1. É de arrepiar. Vamos começar com algo que parece enredo de filme de terror. Mais de 8% do nosso DNA é composto por vírus antigos. Isso mesmo. Durante a evolução, vírus invadiram o genoma dos nossos ancestrais e parte deles ficou por lá. Eles são chamados de DNA viral endógeno, e o mais assustador é que alguns desses fragmentos ainda podem ser ativados. Ou seja, você carrega dentro de si o código genético de vírus extintos, que um dia causaram pandemias em eras antigas. É como se você tivesse um museu biológico de horrores virais vivendo silenciosamente dentro das suas células. A segunda curiosidade é sobre uma escala absurda. Se você desenrolasse todo o DNA do seu corpo, ele daria mais de 2 voltas da Terra até o Sol. Cada célula tem cerca de 2 metros de DNA enrolado. E como temos trilhões de células, essa fita daria cerca de 200 bilhões de quilômetros. Tudo isso está compactado de maneira inacreditável dentro de estruturas microscópicas. É como se o seu corpo escondesse uma biblioteca cósmica dobrada em milhões de miniaturas. Um dado impressionante que mostra o quanto somos feitos de uma engenharia molecular quase inimaginável. Terceira curiosidade: você compartilha cerca de 60% do seu DNA com bananas. Sim, é sério. Isso acontece porque todos os seres vivos compartilham um ancestral comum. Mesmo com formas totalmente diferentes, há genes semelhantes controlando funções básicas, como crescimento e reprodução celular. Isso mostra o quanto toda a vida na Terra está conectada. E o mais maluco: você tem mais em comum geneticamente com uma banana do que com muita gente que você conhece no seu dia a dia, pelo menos em empatia. Quarta, o DNA é uma máquina de armazenamento absurda. Só 1 grama de DNA pode guardar 215 petabytes de dados. Isso equivale a toda uma informação da internet multiplicada várias vezes. Cientistas já estão desenvolvendo tecnologias para usar o DNA como um novo tipo de pendrive biológico. Imagina armazenar um filme inteiro, uma biblioteca ou o backup do seu computador dentro de uma gota. É isso que o DNA consegue fazer naturalmente dentro do seu corpo o tempo todo, sem você perceber. Quinta, seus genes mudam o tempo todo, influenciados por como você vive. Essa área da ciência se chama epigenética e mostra que estresse, alimentação, sono e até emoções podem alterar a forma como os genes se expressam. E isso vai além de você. Traumas podem ser transmitidos para os filhos, mesmo sem que eles tenham vivido a mesma situação. É como se o corpo deixasse registros emocionais impressos no código genético, moldando o futuro de gerações sem que elas percebam. Sexta curiosidade: existem pessoas com 2 DNAs diferentes no mesmo corpo. Isso se chama quimerismo genético e pode acontecer quando 2 embriões se fundem no início da gestação. A pessoa nasce com 2 linhagens genéticas e pode nunca descobrir. Já houve casos em que mães fizeram exames e o resultado dizia que os filhos não eram delas. Tudo por causa do quimerismo. É como se 2 identidades biológicas dividissem o mesmo corpo, silenciosamente. Sétima, existem genes zumbis no nosso corpo que continuam funcionando mesmo depois da morte. Pesquisas mostraram que alguns genes permanecem ativos por horas ou até dias após o óbito. Eles ativam processos como inflamação,
e regeneração celular, como se o corpo estivesse tentando continuar vivo. Essa descoberta levanta muitas questões sobre o que define a morte e pode até mudar práticas médicas, como transplantes e preservação de órgãos. Oitava curiosidade: cerca de 98% do nosso DNA é chamado de DNA lixo, porque não codifica proteínas. Mas ele não é inútil. Estudos mostram que esse DNA pode controlar o funcionamento de outros genes, influenciar o sistema imunológico e até comportamentos. O mais curioso? Há sequências únicas nos humanos que não existem em nenhuma outra espécie. Isso levanta a possibilidade de que nosso DNA ainda esconda segredos sobre o que nos torna humanos de verdade. Nona, seu DNA pode prever doenças que você ainda não tem e talvez nunca vá ter. Com testes genéticos modernos, é possível ver propensões a desenvolver problemas como câncer, Alzheimer ou diabetes. Mas isso pode ser uma faca de dois gumes. Saber que você tem risco pode causar ansiedade, mesmo que a doença nunca apareça. Seu DNA pode ser um mapa do futuro. Mas será que a gente está preparado para ler esse mapa? E para fechar, a mais bizarra de todas, cientistas já criaram DNA artificial com letras genéticas que não existem na natureza. O DNA tradicional usa A, T, C e G. Mas agora existem combinações com letras novas, como X e Y, criando um DNA expandido. Isso abre a porta para organismos sintéticos com funções que nenhum ser vivo possui hoje. É como se a ciência tivesse começado a escrever um novo alfabeto da vida, um que pode reinventar o que significa ser humano. Agora me diz, qual dessas curiosidades bizarras te deixou mais impressionado? Comenta aqui embaixo e não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você descobre as verdades mais estranhas sobre o mundo e sobre você mesmo. Até a próxima!